Sky Realty e Associates. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Canto Direto. O programa onde passamos em revista todas as incidências da jornada da Liga Portugal BWin. É com enorme prazer que dou as boas-vindas aos nossos três comentadores, o Jorge Montes. Boa noite. O Bruno Ferreira. Boa noite a todos. E hoje, em representação do Benfica, o Pedro Pires. Boa noite a todos. Este final de semana regressaram as emoções da Liga Portugal BWin com a realização da 30ª jornada. Jogo grande em Alvalade, com o Benfica a vencer o Derby Lisboeta por 2-0. O Futebol Clube do Porto cilindrou o Portimonense por 7 golos sem resposta e pode ser campeão já na próxima jornada. Destaque também para as competições europeias. O Benfica vendeu cara à eliminação da Liga dos Campeões, tendo marcado 5 golos, 2 deles anulados em Anfield Road. O Braga também disse adeus à Liga Europa, perdendo em Glasgow após prolongamento. Antes de irmos à pergunta da semana, queremos, em meu nome e em nome de todos os comentadores deste programa, endereçar o sentidos pésamos a Cristiano Ronaldo, que lamentavelmente perdeu um dos bebés hoje, durante o parto da sua mulher. Cristiano Ronaldo e a sua família, os sentidos pésamos de toda a equipa que produz, realiza e apresenta este Canto Direto. Vamos então à pergunta da semana. Com a vitória em Guimarães, o Futebol Clube do Porto pode ter dado passo importante rumo ao campeonato, reforçado com a vitória frente ao Portimonense e a derrota do Sporting com o Benfica. Sérgio Conceição vai continuar à frente da equipa? Foi a pergunta da semana. E Bruno Ferreira, muito boa noite. Parabéns, antes de tudo, pelo 7-0. Só pelos 7-0. É isso mesmo que estamos a falar. Sérgio Conceição deve e irá continuar à frente da equipa do Futebol Clube do Porto? Se deve, acho que deve, porque neste momento não encontro muitas soluções depois, além do Sérgio Conceição. Agora, se vai continuar, essa é outra pergunta completamente diferente. Eu vou continuar a dizer que não vai continuar, porque cada vez que eu digo que ele não vai continuar, ele fica. Continua. Portanto, eu estou satisfeito com o trabalho do Sérgio Conceição. Eu acho que ele tem feito um trabalho notável com recursos muito limitados em comparação com outros clubes e tem dado bons resultados, não tão bons resultados que nós queríamos, mas não se pode ganhar sempre. Não é sempre. Obrigado, Bruno Ferreira. Jorge Montes, muito boa noite. Boa noite, a ti não te vou dar os parabéns, mas já lá vamos. Mas podes dar. Sérgio Conceição deve manter-se à frente do Futebol Clube do Porto? Para bem do Sporting, não é? Mas sim, para se os esportistas assim o entenderem, deve manter-se. Bate os recordes todos, tem sido talvez o melhor treinador do Porto em recordes, em factos. Tem o espírito que o Porto gosta. É um treinador raçudo, tem feito um trabalho excepcional, como o Bruno diz. O que é o estilo que o Porto gosta. É ganhar. E fica, deve ficar. Pedro Pires, a tua opinião sobre este tema? Sérgio Conceição deve manter-se? Sim, honestamente acho que Sérgio Conceição não vai ficar no Porto, na minha opinião. Como o Bruno disse, deve, para os portistas deve ficar, mas é um treinador que basicamente ganhou tudo o que tinha a ganhar pelo Porto, menos as competições europeias, o que toda a gente sabe que é super difícil considerando a situação financeira dos clubes que estão lá em cima, mas a par disso já cumpriu todos os objetivos que tinha que cumprir. Portanto, para a carreira dele desportiva, vai ter que subir um passo, na minha opinião, para outra liga. Obrigado aos três. Vamos agora aos resultados e classificações desta 30ª jornada da Liga Portugal BWin. Aroca 1, Santa Clara 1, Famalicão 2, Gil Vicente 2, Guimarães 4, Paços de Ferreira 0, Moreirense 3, Tondela 0, Bessade 1, Vizela 0, Marítimo 4, Boa Vista 0.
Futebol Clube do Porto 7, Portimonense 0, Sporting 0, Benfica 2 e Estoril 0, Sporting de Braga 0. Na classificação, primeiro o Futebol Clube do Porto, 82 pontos, mais 9 que o Sporting, que é segundo, e agora a luta pelo segundo lugar novamente acesa. O Benfica é terceiro com 67 pontos. No final da classificação, Bessade 24, Tondela 25 e Moreirense 26 são os três últimos classificados. O Arouca tem 27 pontos também. E vamos imediatamente para o primeiro jogo da jornada, que envolveu grandes. O Futebol Clube do Porto venceu o Portimonense por 7-0. O líder goleou em casa e aumentou para 9 pontos a vantagem sobre o campeão Sporting, no encontro da 30ª jornada. No embate sem história, chegou ao intervalo já com 4-0, Taremi aos 20, 34 e 47 minutos, o segundo de penalti, Grujic aos 28, Ivanilson aos 40 e 60 e Pepe aos 55, apontaram os tentos dos comandados de Sérgio Conceição. O Futebol Clube do Porto, que reforçou o recorde de jogos sem perder na prova, agora são 58 jogos, num trajeto iniciado na época 2020-21, passou a contar com 82 pontos contra 73 do Sporting. O Portimonense manteve-se no 12º lugar com 32 pontos. O Porto pode mesmo sagrar-se campeão já na próxima jornada, quando se desloca a Braga, dia em que os Leões jogam com o Boa Vista no estádio do Bessa. Bruno Ferreira, uma grande jornada para o Futebol Clube do Porto. Temos alguns temas. Será mesmo que o Portimonense se apresentou com a equipa B, como muita gente falou? Taremi de eleição, com 3 golos, uma resposta cabal, e casos deste jogo que não teve história. Casos eu acho que não há nenhum, não é? Em termos de polémica e de arbitragem. Agora, em termos de jogo, agora estou a ver, sabes, eu estou muito atento ao nosso chat, e o Sr. Graça já começou com a sua história da Portimonense, a equipa B do Porto, não sei o que mais. Mas uma coisa é certa, o Paulo Sérgio optou deixar vários jogadores fora, alguns não por... Um foi emprestado, que é o Nakajima, não pode jogar. É as regras, e os senhores como o Sr. Graça têm que aceitar as regras da Liga. Depois há outros casos em termos de lesões. Houve 3 ou 4 jogadores lesionados, e depois houve os tantos de gerir os cartões amarelos, porque vão jogar com o Moreirense para a semana, que é um jogo importante, porque o Portimonense nas últimas jornadas não tem, eu acho que só tem uma vitória. Correto. Se não estou enganado. Portanto, eu tenho que relembrar várias pessoas que o Portimonense também optou uma estratégia tipo de Petit, quando estava no Marítimo, em que deixou não sei quantos jogadores fora, quando foi jogar com o clube do Sr. Graça, por exemplo, mas ninguém reclamou. E agora é uma estratégia que ele usou e agora é muito criticado. Mas, é assim, o campeonato do Portimonense é diferente do campeonato do Porto, porque o Porto luta para ser campeão, o Portimonense luta para não descer. Agora, eu sei que houve vários comunicados do Benfica hoje por causa do Portimonense, não sei o quê, mas o Portimonense respondeu e bem, em termos de outros resultados de outros jogos. E agora vamos ver como é que é as coisas do Portimonense. Não deu muita luta, isso não é o problema do Porto. O Porto jogou com quem eles optaram para jogar. Demos 7, podia ter sido mais, podia ser menos, também não jogamos com 2 titulares. Foi o João Mário, que estava lesionado, e o Uribe, que também está lesionado. Como é que viste a prestação de Taremi? 3 golos, boas respostas de tanta crítica desta semana. Um foi de penalti, não foi carregado em penalti sobre ele, mas foi penalti. O Taremi, agora espero que responda mais uma vez quinta-feira. Houve uma polémica bastante acesa devido a um comentário de uma página associada ao Sporting. Sim, sim. Um comentário teu a essa situação? É lamentável, como o caso de ontem também da equipa B do Benfica. Racismo, nós já falamos disto,
não basta só usar camisolas que diz não racismo ou não há racismo. É preciso aplicar regras, é preciso aplicar multas, é preciso aplicar suspensões para isto acabar e até a Liga ou a Federação entrar em ação e começar a dar mesmo forte e feio nestes clubes, isto nunca mais vai parar. Jorge Montes, um comentário ao Portimonense. Oh boy, isto é assim, o que o Bruno está a dizer, respeito de certa forma. Por outro lado, pronto, a gente sabe que o Portimonense não faz parte do Campeonato do Porto, mas temos o Sporting e o Benfica que fazem. E é no resultado que a gente está a falar. Não faz sentido nenhum o Paulo Sérgio fazer o que fez, mudou a equipa toda do guarda-redes ao avançado, os mais importantes, não foi por lesão, alguns por lesões, mas por acaso estavam lesionados, eram os jogadores que até poderiam ter ficado no banco. Foi os jogadores mais importantes. E um fator, só para começar, e vou ficar só para explicar isto que eu quero dizer, o guarda-redes, o Samuel, tem o 4º cartão amarelo, portanto, ele diz que é por ficar em risco do 5º cartão amarelo. O Samuel tem o 4º cartão amarelo, foi levado à 13ª jornada, por coincidência, no jogo com o Porto. Portanto, já estamos na 30ª jornada, portanto, há 20 jornadas que o homem não leva amarelo, nunca foi poupado. Foi poupado hoje. Portanto, não faz sentido nenhum. O Moreirense, o Portimonense Moreirense, não decidia nada, zero. E então o argumento é que o Portimonense ia poupar os jogadores para o Moreirense. O Portimonense se empata, como quase que fazia em Alvalade, que o Sporting ganhou 1-0 já no fim, e se ganha, como o fez na Luz, o Portimonense ficava em 10º lugar, não tinha nada a ver com despromoção. Portanto, há aqui uma atitude antidesportista, é uma atitude que degrida o futebol português, desprestigia e não faz sentido nenhum. Um ponto de assinal é que o Porto, como o Bruno diz, e eu assumo, o Porto não tem culpa nenhuma disto, atenção. O Porto não tem culpa nenhuma disto, que eu saiba. A não ser que, pronto, o Portimonense fosse para a festa do Pinto da Costa dos 40 anos já programado para isso. Isso é coisas de outro capítulo que talvez a história um dia mais tarde se saiba, daqui a 20 anos ou 30. Mas não, pronto, o Porto ganhou bem, cilindrou. O Taremi a marcar 3 golos não invalida que ele não tenha as mesmas, que eu não faça os mesmos comentários que faço, não é por ele ter marcado 3 golos que eu vou deixar de dizer que ele é um artista, que ele faz os penaltis, consegue fazer os penaltis muito bem, e engana os árbitros. E consegue os penaltis, que dá para justificar que ele, quando vai contra os guarda-redes, dá para justificar o penalti. O Porto ganha bem, à partida está a ir lançado para ser campeão, nada a dizer contra isso, muitas vitórias, não há nada a dizer. Acredito que não é por falta de disciplina na arbitragem, não é por falta desta situação do Portimonense, o Porto não tem culpa, o Porto vai ser campeão, vai ser merecidamente, porque a Liga é uma jornada de resistência e o Porto tem sido o melhor nestes jogos todos, o Sporting atrasou-se e é o que eu tenho a dizer em relação a este jogo. Uma tristeza para o futebol português, para o desporto. Pedro Pires, o teu comentário e já agora a tua opinião sobre esta segunda equipa aparente do Portimonense no estádio do Dragão. Sim, em termos de jogo, 7-0 acho que não há muito a dizer sobre o resultado e tudo. Taremi marca golos, o Taremi não marca e o Vanilson tem marcado. Portanto, o Porto tem sido essa equipa. Já disse há 2 programas atrás ou 3 que o Porto este ano, quando jogou mal, ganhou, quando jogou bem, ganhou, quando jogou mal, marcou golos, quando jogou bem, marcou ainda mais golos. Portanto, tem sido assim, se a gente quer ou não. Claro que eu queria que isso fosse o Benfica, mas não tem sido. É a realidade deste ano. Sobre o Portimonense, entendo 100% o que o Jorge está a dizer, até por um lado, até se calhar posso concordar um bocadinho, mas ele está a 4 pontos do 6º lugar, o Portimonense. Podia ter sido uma estratégia, podia, não sabemos, mas a 4 pontos do 7º lugar, aliás, se calhar sabia que este era o jogo com mais probabilidade de perder e fez as suas estratégias, como todos os clubes fazem, não é? O Benfica fez a dela ontem, o Sporting teve a dela, todos os clubes têm a sua estratégia e acho que Paulo Sérgio aqui fez uma opção e foi tentar chegar ao topo o mais alto possível, que neste caso, com os jogos que faltam, acredito que o 7º lugar é o mais alto que o Portimonense pode chegar.
Então, para ti, na tua opinião, portanto, é simplesmente uma estratégia que o Portimonense delineou face ao resto do campeonato que tem pela frente? Sim, entendo. Hoje em dia não acredito que o Paulo Sérgio vai dizer, olha, vou pôr a minha equipa bem inteira para pôr-nos dar 7. Não vejo isso a acontecer, simplesmente acho uma estratégia para ver onde é que o seu clube, que se calhar nem deveria estar no top 10, e se puder acabar a época em 7º lugar, seria espetacular para uma equipa como a Portimonense, na minha opinião. Obrigado, Bruno Ferreira. Bruno, alguma coisa a adiantar sobre este tema? Achas que o Futebol Clube do Porto pode sagrar-se campeão em Braga na próxima semana? Não, temos de ganhar e o Sporting tem que perder com o Boa Vista, que não creio que vai acontecer. Isto vai ter que ficar à espera mais umas jornadas, ainda faltam 4 jogos. Acreditas que vai celebrar no Estádio da Luz? Era bem bom. Eu gostava muito de ver a cara do Sr. Rita e do Sr. Graça, por exemplo. Era bem bom, mas infelizmente não vai ser assim. Mas olha, Deus queira que seja mais rápido possível, isso é que é. Obrigado. Vamos então ao grande jogo da jornada. O Sporting recebeu o Benfica em Alvalade e perdeu por 2-0, entregando praticamente o título ao Futebol Clube do Porto no grande jogo da 30ª jornada da Primeira Liga Portuguesa de Futebol. O inevitável Darwin Núñez foi a grande figura do encontro, ao inaugurar o marcador com o seu 25º golo na prova, assistido pelo belga Jan Vertonghen aos 14 minutos, e depois a fazer o passe para o suplente Gil Dias, fechar a contagem aos 93. Os encarnados de terceiro passaram a somar agora 67 pontos contra 73 dos Leões de segundo, agora a 9 do líder Porto, que pode assegurar o título já na próxima ronda, se somar mais um ponto em Braga do que os Leões no Bessa em 25 de abril. De referir também que a luta pelo segundo lugar pode agora ter diferentes contornos. Vamos começar com o Jorge Monteiro. Jorge, foi um balde de água fria. Foi um balde de água fria. Eu também estava com a esperança de continuar atrás do Porto, a emocionar o campeonato no sentido de ver quem era o campeão, mas não aconteceu. Foi um murro no estômago. O Sporting teve uma atuação desinspirada, os jogadores não estiveram bem de todo. Uma das piores exibições com os rivais foi esta, talvez a pior, com certeza. No entanto, pronto, não contem comigo para aproveitar uma derrota destas para vir para cima da direção, para cima dos jogadores, do treinador, de forma alguma. O Sporting está a fazer um campeonato ao nível de um campeão, está com os mesmos pontos do ano passado, desculpem, deve ser o Amorim a dizer para eu dizer qualquer coisa, mas está com os mesmos pontos do ano passado. Temos um super Porto. O Sporting é o melhor segundo lugar das 10 melhores ligas da Europa, Inglaterra, França, Alemanha. O Sporting é o melhor segundo lugar e o Porto é que, na verdade, é o melhor primeiro, é o que está distanciado. O Porto está a fazer um campeonato ímpar, imaculado, e o Sporting está a fazer um campeonato bom, mas não conseguiu. Mas em relação a este jogo, acho que o jogo teve equilibrado, começou equilibrado, o jogo repartido, o Benfica foi um golo completamente culpa da defesa do Sporting, um passo de 80 metros, o Neto falha a interseção, o Coates não fez como normalmente faz, e também tem que se dar valor ao Darwin, que tem fisicamente de excelente porte, e conseguiu tirar a bola ao Coates, o que na verdade na Liga Portuguesa é difícil. Mas o Darwin tem que se dar esse pormenor, fez um chapéu excelente ao Adam e marcou um golo, não diria contra a corrente do jogo, mas foi um golo a frio e que mexeu muito com o Sporting. A partir daí só deu o Sporting no meio campo, trocar a bola, confuso, o Benfica põe 11 jogadores atrás da linha da bola, joga num bloco baixo atrás do meio campo, não dá espaço ao Sporting. Aliás, pronto, isto é aquelas situações que eu posso comentar no sentido de acredito que os sócios do Benfica, que os adeptos do Benfica, não querem que o Benfica vá jogar assim para o ano. Mas isto é uma tática do Veríssimo, que tem dado frutos na Champions League, não é? Jogar assim atrás e depois partir em contra-ataque, em transição, como se diz. Imagina se jogasse o Rafa.
Desculpa. Imagina se jogasse o Rafa. Sim, Em imagina se contra-ataque. jogasse o Rafa, sim, complementa essa situação. Pronto, quando uma equipa ganha, a tática foi a melhor. Não vale a pena estar aqui a inventar. O Benfica mereceu ganhar. Não quero pôr isso em questão, o Benfica mereceu ganhar. E também não me custa nada dizer que o Coates podia ter levado o amarelo, que o Sarabia podia levar um amarelo, que eu já estive a ver as imagens bem e não o pisou, é calcanhar contra calcanhar, levava um amarelo. E o Nuno Santos, pronto, o Nuno Santos é uma atitude irrefletida, ele está a ter muitas atitudes irrefletidas, não estou a gostar. Se calhar é melhor ficar no banco mais um tempo para limpar a cabeça e para saber que no futebol não pode haver estas situações que ele está a ser repetente. Naqueles atos ilícitos, naquelas mostras das situações que ele fez, no ofender o adversário, o jogador do Benfica na altura. Agora, independentemente do pé, pronto, agora podia também, se eu quisesse limpar um bocadinho mais a situação, mas não vale a pena, que ele é repetente nisto. Mas se ele fosse um jogador tipo, não sei, sinceramente, mas mais calminho e mais tranquilo, a gente vê que a mão do jogador do Benfica, que é Qual jogador? Ontem, o Nuno Santos com o Gilberto. Com o Gilberto. Pronto, o pé do Nuno Santos está completamente dentro do braço do Gilberto. Portanto, ele para tirar o pé tinha que dar um jeitinho para cada lado. Deu para o lado da cabeça e dá para ter esta noção de que ele não foi um gesto bom. Não me custa nada admitir isso, foi um jogo mal conseguido. No entanto, pronto, continuamos. Também não percebo a alegria e a festa mas por outro lado, eu fico contente dos benfiquistas, não é? Terceiro lugar, em confronto direto, ganhámos. Se isso fosse um jogo, por exemplo, da taça, nas duas. Mas a luta pelo segundo lugar pode ter. A luta pelo segundo lugar, não acredito, o Benfica não, o Sporting não vai deixar isso acontecer. Mas não sei qual foi a situação da festa. Mas pronto, é bom sinal que o Sporting alegra assim os adeptos do rival com uma derrota em casa. Amorim assumiu a perda do campeonato. Fala-se muito também do subrendimento de Pote. Qual é a tua opinião sobre o facto de Amorim ter encostado às boxes, portanto, e reconhecido que o Futebol Clube do Porto vai ser o justo vencedor deste campeonato, e o impacto do subrendimento de Pote na equipa de Sporting? Como a gente sabe, o Amorim é muito pragmático, é um homem correto nas análises, tem feito isso sempre, não vejo poucas situações em que ele está contraditório, aliás, não vejo contradição no que ele faz. Assumiu a realidade. O Porto vai ser campeão, não há nada a fazer, só se for uma catástrofe, só se for um grande problema que o Porto tenha, é que o Porto não é campeão. Em relação ao Pote, sim, na verdade, o Sporting sente a ausência do Pote, como foi o ano passado. É um jogador que é um ser humano, que não está a atravessar um bom momento, teve lesionado. Alguns fatores, às vezes é fatores familiares, às vezes são seres humanos, mas pronto, é um excelente jogador e a gente acredita nele que em breve estará bem. E até se calhar pode resolver o jogo nas Antas. Eu vou aproveitar para te comentar algo. Eu faço parte de um fórum de pessoas ligadas ao desporto e hoje ouvi um comentário muito interessante sobre o subrendimento de Pote, em que afirmaram, baseado numa estatística, que muitos golos de Pote o ano passado tiveram origem ou também uma marca de João Mário, devido ao futebol mastigado que João Mário é característico, que permitia que um jogador com as características de Pote soubesse aproveitar isso. Acreditas, vês algum impacto? Será possível que a maior clarividência de jogadores como Mateus Nunes em relação a João Mário podem interferir no rendimento a nível de finalização de um jogador como Pote? Aí qualquer coisa que se pode tirar, não há dúvida, não é? Porque, por exemplo, o Mateus Nunes é um jogador rápido que ele próprio tenta ele finalizar, enquanto o João Mário, como tu dizes, ali no toquinho, e depois o Pote arrancava mais atrasado, se o Pote está a jogar mais à frente. Mas não acredito que vá por aí. É na finalização, o Pote resolvia, era na finalização, era na forma como passava a bola, parece que em vez de chutar, passava a bola para o fundo da baliza, e este ano não está a acontecer. Pedro Pires, como é que vistes a tua análise a este Sporting Benfica, acreditas que Veríssimo deu uma lição tática a Ruben Amorim?
Lição tática não diria. Diria que a festa ontem foi pelo facto do Benfica, com a vitória de ontem, já são 10 épocas que o Sporting não vence o Benfica em Alvalade. 10 seguidas, aliás. 9 vitórias e um empate para o Benfica em Alvalade. Vai ganhar à Luz. 9 seguidas em casa é um bocado difícil, mas está bem. Apesar disso... Para o campeonato. Para o campeonato. Apesar disso, vi um Benfica que fez o seu jogo, um jogo a defender, até apanhasse a hipótese de ter um contra-ataque. Foi o que aconteceu. Como o Jorge disse bem, o Luís Neto ficou muito mal na fotografia. Um profissional neste escalão deveria estar um pouco mais recuado a saber que, se calhar, com a idade que tem, é muito difícil apanhar Darwin na forma que está. Também acredito que, taticamente, Veríssimo foi esperto em jogar com o Taarabt, se calhar uma coisa que eu não esperava, mas não esperava, para aguentar ali um pouco mais o meio campo, muito bem nas substituições. Gostei de Diogo Gonçalves a jogar também. Apesar disso, na minha opinião, foi uma boa vitória do Benfica. O Sporting não criou oportunidades, teve mais posse de bolas, mais 3 remates à baliza com o Benfica. Mas não criou oportunidades, era passo para aqui, passo para ali. Acabou o jogo com 700 e tal passos para os 400 e tal do Benfica, mas isso não diz nada porque simplesmente não fez suficiente nem para atacar. Houve a bola à trave do Sarabia, depois outra jogada onde ele, um bom passe também, não me lembro se foi do Mateus Nunes, onde ele teve isolado para o guarda-redes e a Odisseias apanhou a bola. Depois, para mim, o jogo fica marcado simplesmente... Para mim não é amarelo. Acho que a gente tem as imagens da falta que é feita de Sarabia no tendão de Aquiles de Vertonghen. Para mim é vermelho, mais que vermelho direto. Consegue-se ver aqui. Fora de jogo, bem assinalado, fora de jogo. Nuno Santos fez uma a Nuno Santos, foi um miminho a Nuno Santos que temos visto muitas vezes este ano. Portanto, apesar disso, foi uma boa vitória do Benfica. Acho que era agressivo da minha parte dizer que era óbvio que o Benfica ia ganhar, mas na minha opinião, e eu disse a várias pessoas ontem de manhã que era o mais provável era o Benfica ganhar, porque simplesmente há sem pressão. O Benfica estava ali para cumprir calendário, um jogo contra... Quando falas em sem pressão, estamos a 4 jornadas, pensou, do final do campeonato, correto? Sim, correto. 12 pontos em disputa, a 6 pontos do segundo lugar, 9. dá acesso Ontem à Liga manhã. dos Campeões. Este jogo tem toda a pressão do mundo para o terceiro classificado. Para o terceiro classificado tem toda a pressão do Portanto, mundo. o Benfica não está a Sim. jogar sob pressão. Mas ao mesmo tempo estávamos a ver um jogo onde o Sporting estava pressionado para apanhar o primeiro lugar, na minha opinião. O Sporting estava mais a ver a possibilidade de chegar a primeiro lugar do que o Benfica a ver a possibilidade de chegar a segundo. Bem, claro que o Benfica quer chegar ao segundo lugar. Acho que é possível, honestamente não acho que é possível. Não vejo o Sporting a perder 6 pontos nos próximos 4 jogos. Essa é a minha opinião. Mas acho que a pressão estava em cima do Sporting para apanhar o primeiro classificado, porque lá está, nós estamos aqui a falar, o segundo lugar dá o acesso à Liga dos Campeões. Tudo bem, mas o primeiro lugar dá-te o campeonato. E isso é o que importa. Portanto, é bom para todos os clubes. O Benfica faturou muitos milhões este ano na Liga Europa, acho que foram 70 milhões. Na Champions, desculpa, na Liga Europa, na Champions. Portanto, acho que... Pedro, mas atenção, há comentadores que dizem o segundo lugar vale muito mais do que o primeiro lugar. Não vale muito mais, mas vale muito mais que o terceiro. Os milhões que o segundo Sim, lugar e o traz. terceiro vale mais que o quarto, e o quarto vale mais que o quinto. Há um comentarista na televisão que muita gente segue que disse que o segundo lugar estruturalmente é muito mais importante do que o primeiro lugar. Não vou comentar comentaristas, não tinha que falar no engenheiro Aníbal, tinha que falar no método 2 do Rodolfo. O primeiro lugar é o primeiro lugar. O Sporting tinha a pressão ontem para ainda ser o potencial campeão nacional. Para mim, isso é a pressão. Exato. E acabou. O Benfica tirou isso, acabou e doeu um bocadinho à gente. Queria também dar aqui um cumprimento à produção, não vou falar em nomes, Madureira, mas eu gostei muito dessa fotografia bem composta aí das 4, com os minutos do jogo e tudo, dos 4 casos. É caprichado, isso é caprichado. Mas tem que dizer outra coisa que vocês agora falaram um bocado sobre o rendimento do Pote. Isto é importante. Isto é importante ver aqui uma coisa. O Pote este ano tem estado debaixo não só sobre a pressão, mas de outros jogadores. O Garte, espetacular tecnicamente. O Garte tem sido
um fenómeno para o Sporting, é um bom jogador a sair do banco, mas tecnicamente muito, muito bom, e há muito poucos no Sporting que têm a técnica que o Ugarte tem. Se a gente vir os jogos do Sporting e vemos o que o Ugarte consegue fazer tecnicamente, é espetacular. Também, Mateus Nunes, a qualidade está, um Sarabia a marcar golos, tudo mudou. É esse que tudo mudou. Esse é que mudou tudo do Pote, é o Sarabia. O Sarabia é um jogador que está a marcar golos não se vê os golos que, claro, que o Pote marcava o ano passado, e é normal que estes jogadores às vezes tenham menos rendimento. Outro exemplo, ainda vou mais de extremo, o Messi estava num Barcelona, vai para o PSG com outras estrelas, é diferente. Tem jogadores que vão para outras equipas com outras estrelas por cima, é diferente. Pote é um bom jogador. E isto também só mostra a qualidade que o Famalicão tinha. O Ugarte, Pote, Tony Martínez, há umas épocas atrás. O Pote está a jogar no mesmo papel quando jogava no Famalicão, que não marcava tantos golos, mas ele criava sem bola, continua para mim a ser espetacular. Vamos falar de Darwin Núñez. Como é que vês esta época, 25 golos, o rendimento deste jogador que vai ser muito difícil para o Benfica segurar? Acreditas que há um Benfica com Darwin e há um Benfica sem Darwin? Sim, acho que o Darwin este ano tem sido espetacular, 30 e tal golos em todas as competições, 25 na Liga. Simplesmente o Benfica teve um problema para mim ao início desta época, que foi entrar na época com 5 avançados. Não sabíamos o que é que ia acontecer, com Gonçalo Ramos, com Rodrigo Pinho, com Seferovic, com Darwin Núñez. O Benfica estava cheio de opções ali na frente. Seferovic para mim é um desperdício de avançado. Claro, não vai tirar o lugar a um Darwin, nem à forma do Gonçalo Ramos neste momento. Mas é um jogador que sai do banco e marca golos, um jogador que a época passada marcou golos, muitos golos. Mas simplesmente Darwin está imparável este ano. Marcou a Ajax, ao Liverpool, ao Bayern, marcou aos grandes. Claro que vai gerir interesse, mas eu acho que uma época a este nível não vai ser o suficiente ainda, para mim. Isto é uma opinião. Pote o ano passado marcou quantos? 20 e tal? E olha para esta época. Portanto, às vezes, são posições diferentes, jogadores diferentes, mas às vezes a uma época assim não é o suficiente para uma equipa, olha, toma lá 100 milhões. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acredito que Darwin fica mais uma época. Desculpa lá, mas eu tenho que perguntar, e o que é que aconteceu com o Atlético de Madrid a dar 120 milhões pelo menino prodígio da Luz? Como Verdade? É que isso acontece? É uma contradição. Sim, sem dúvida. Foi o que aconteceu. Nem marcou tantos golos como o Darwin. 120 e tal milhões, grande negócio pela parte do Benfica, fiquei satisfeitíssimo. Este ano está com 11 golos, 6 assistências, e acabámos de saber antes do programa que está lesionado e provavelmente vai falhar o resto da época. Portanto, isso também é o que tem castigado no Atlético de Madrid, porque desde o presidente ao treinador todos estão de acordo em que continuam a dizer que o dinheiro foi bem emprestado. Diego Simeone adora João Félix. E João Félix, tecnicamente e sem bola e mesmo fora da área, tem sido um bom jogador, joga bem para a idade que tem, mas ele é avançado, está ali para marcar golos. Portanto, se não marca, óbvio que não marcou ainda 126 milhões de golos, mas nem vai marcar, se calhar, e até se calhar muda de clube antes disso acontecer, mas tem muita qualidade e vamos ver o que pode acontecer. Vamos ao Bruno Ferreira, um comentário a esse derby do teu contentamento. Do meu contentamento não, porque eu queria que os dois perdessem. Não, vamos lá ser realistas. Ficaste muito contente. Eu só não te vi deitar foguete. Eu não podes perguntar, eu não fiquei... eu queria que o Porto ganhasse e depois o resto que aconteceu. Agora, uma coisa certa, Ruben Amorim, a semana passada, disse que ia ganhar os jogos todos. Não ganhou os jogos todos até a fim da época. Isso é a primeira coisa que eu tenho que dizer, porque ele veio falar em público e disse que ia ganhar os jogos todos, não conseguiu fazer. Pergunta indiscreta, sonhas com Ruben Amorim no Futebol Clube Porto para substituição? Não. Sonha com o Jorge Jesus. Com o Antero Henrique? Não. Agora, segunda coisa, houve vários casos, como o Pedro falou e o Madureira meteu aí na televisão, para o pessoal ver, mais uma vez, o agente Macron, o Miguel, safou o Sporting de 2 jogadores que não deviam ter a jogar quinta-feira. Mas Paulinho apanhou o quinto amarelo, não? Não apanhou o quinto? Mas, quinto. Esse também deu um murro e depois atira-se ao chão. Não, murro aberto alguém e atira-se ao chão. Mas está bem. Piscineiro. Mas está bem, isso é outra. Não é como eles são tão sintonizados. Agora, parece um dueto.
Agora, uma coisa é certa, eu queria falar... É um dueto. O Pote está a jogar numa posição diferente do que o ano passado. Muito tem a ver com o Sarabia. O Sarabia tirou-lhe o lugar, porque pronto, ele vem do Paris Saint-Germain, tem que jogar. É E o titular Pote- da seleção espanhola. Tudo bem, não há nada contra isso, mas ele agora foi forçado a mudar de posição. E agora está a jogar um papel mais do Famalicão, em que está a criar em vez de finalizar. Finalizar. Ok, e isso o ano passado valeu muitos pontos ao Sporting. Outra coisa, este jogo, parece que o Ruben Amorim não conseguiu ler o jogo, era sempre bolas e mais bolas cruzadas para dentro da grande área, quando o Benfica estava fechado atrás Completamente. e podia ter... Era pedido para trocar mais a bola, passe mais em triangulação e combinação, para entrar em combinação dentro da grande área. Não, eles cruzavam bolas e o Benfica era só afastar. Claro que veio 2 contra-ataques, marcaram 2 golos. O Adam ficou um bocadinho mal no primeiro gol, mas foi mais o Coates. O Coates, eu acho que já não tinha pernas para o Darwin e o Darwin fez um bom gol. O segundo gol, ou podia ser o Gil... Como é que é? Gil Dias. Gil Dias, ou até o João Mário, que era um caso... Mas viu-se ali, quem estava a ver o jogo aos 85 minutos, via-se. O Benfica qualquer ia marcar momento. mais um, ao Sporting, ao Benfica marcava, ao Sporting marcava. O Sporting Eu atacava, Mas- o Benfica apanhava um Mas o Sporting contra-ataque. não criava... Não criava, não. Chance clara de golo, não o criava. E bem, vimos nos adeptos do Sporting ontem, depois do jogo, foram entrevistados, todos os adeptos do Sporting disseram a E mesma agora, coisa. isso agora é o meu próximo ponto, porque eu falei aqui no programa no início da temporada, quando o Sporting regressava ao estádio de Alvalade, quando os adeptos estão dentro do estádio de Alvalade, a coisa ia mudar. Quando a pressão dos adeptos caíam em cima da equipa do Sporting, eles iam quebrar. E quebraram. Atenção, isto faz parte de uma equipa que tem estofo para ser campeão. O ano passado o Sporting passou o ano todo a jogar uma vez por semana e jogar num estádio vazio. Agora não é de uma vez por semana, eram 2 vezes por semana muitas vezes, e um estádio agora cheio, num jogo de pressão, eles quebraram. O Sporting está com os mesmos pontos do ano passado. O Sporting está a melhor equipa, que eu penso que vocês estão de acordo, que o ano passado, mais sólida, muito mais equipa. Em termos de plantel, todo o ok. ano. Em termos Mas de em jogo, termos de Futebol jogo, jogado, não, futebol não. jogado, acho que o Sporting teve melhor no ano passado. No ano passado. Sem dúvida. Eu acho que sim. Em termos de plantel, ninguém Isso é tira, um sem detalhe, dúvida. não, Plantel, Não, mas em Jorge, termos de plantel, sem plantel- dúvida. Vocês têm o melhor plantel que o ano passado, sem dúvida. Finalmente tem um ponta de lança que infelizmente para vocês não vai ficar, porque a realidade é que o Sporting não tem o rendimento financeiro para poder pagar um Sarabia. Nem se calhar nenhum clube em Portugal, nem Benfica não há. nem o Porto. Não, Não há. nem o Sarabia é ponta de lança. Não, mas, Tá bem, mas consegue É, jogar no já, lá falso. temos, já lá temos substituto à altura, que eu acredito. Ok. Tem o Marcus Edwards? O Marcus. Não. Vamos ver, Ah, é. mas ao mesmo tempo... O Ruben Amorim é que rejuvenesceu o Sarabia. O Sarabia não estava a jogar este tipo de futebol quando começou. Quando entrou para o Sporting estava muito mais... não estava assim. Entretanto, com a equipa que tem, com a forma como o Sporting está a jogar, que vocês temam em não concordar comigo, e tudo bem, é opiniões diferentes, o Sporting está a jogar bom futebol, muito bom futebol. Este jogo calhou mal, teve 3 jogos no princípio da época fracos. De resto tem estado sempre a jogar bem, troca de bolas, marca bons golos, os adeptos estão com a equipa, não sinto pressão nenhuma, sinto apoio. O Sporting perdeu com o Ajax, foi para o lado de em pé, o Sporting ontem perdeu com o Benfica. Não estás a entender o meu ponto. O meu ponto é Jorge, quando a equipa precisa Pois, do entra em apoio, pressão, não é para os adeptos carregar com a equipa, em vez de carregaram, estavam contra o Sporting, porque ouvia-se assobios de vez em quando. E houve adeptos que disseram, os adeptos do Sporting ontem não cantaram, estavam calados, como alguns adeptos do Benfica também no estádio. estavam Foi um jogo nervosos. morto. Estavam nervosos. Foi um jogo morto Eles da parte dos estavam adeptos. desesperados. Antes de irmos a um breve espaço comercial, já lá vamos, temos alguns minutos. Quinta-feira joga-se a Taça Sim. de Portugal, Futebol Clube do Porto Sporting. Jorge, poderá ser a tábua de salvação para esta época. Bruno, o que é que esperas desse jogo? Vamos começar com o Jorge. Não, estava de salvação, não. É sempre bom ganhar a Taça de Portugal, seria ótimo. Jogo difícil no campeão, no futuro campeão, que também está a jogar bem, tem uma equipa forte, mas mostramos que podemos lá marcar 2 golos. Eu acredito que o Sporting vá à final. Mas não é a cereja em cima do bolo, nós já temos 2 taças este ano, foi a única equipa ainda dos grandes que ganhou alguns troféus. E
temos uma liga boa, estamos em segundo lugar, vamos acabar em segundo lugar, mas seria bom. Ganhar a Taça de Portugal seria bom. 3 títulos de segundo lugar no campeonato é uma época, não é imaculada, mas é uma época muito aceitável. boa para o E Sporting. deixa-me só pôr aqui uma situação que nós, sportinguistas, eu pelo menos, e muitos que compartilham conversas comigo, temos a noção pura, aqui para os meus amigos sportinguistas, temos a noção pura que dos 3 grandes somos a equipa que está mais estável, somos a direção que tem um programa no futuro e estamos à frente dos 2 rivais na forma como equipa, na forma como estamos a andar, nas contratações. No plano desportivo, temos um plano já de mercado para o futuro. Bruno, quinta-feira, o que é que esperas do Futebol Clube do Porto? Há bocadinho deitaste 2 cavacas na fogueira sobre o comportamento da arbitragem neste jogo. O que é que esperas do jogo de quinta-feira? Não se esquecendo também que o Tondela joga na quarta, na outra meia-final contra o Mafra. Para já, em princípio, eu quero desejar boa sorte ao meu amigo Ricardo Sousa, que ganhe e dá a volta ao Tondela de 4-0, era espetacular. Agora, uma coisa é certa, o Porto joga em casa, o Sporting está ferido, eles vão querer limpar a imagem de ontem. O Porto tem que jogar, quando joga em casa tem que ganhar, seja podemos empatar ou essas hipóteses, não sei o quê, podemos empatar, pode seguir, eu não quero empates, eu quero é vitória. O Porto tem que ganhar, tem alguma mensagem de dar. Sonhas com a dobradinha? Claro, isso é todos os anos. Dobradinha e por aí fora. Somos uma equipa que ganha títulos, é para ganhar. Agora, o Sporting, sim, eu espero o Sporting entrar ferido e entrar para ganhar, porque eles têm que marcar gols, eles têm que abrir o jogo e têm que marcar gols, mas o Porto também tem as suas chances, as suas armas para marcar gols. E joga em casa? E joga em casa com os adeptos. E pode haver a pressão dos adeptos, porque eu sei que a nação portista quer muito ganhar este jogo. E uma coisa é certa, não foi um bocado irónico que no aniversário do Pinto da Costa ser presidente do Porto, foi o Sr. Varandas que ofereceu o campeonato ao Porto. Que amizade perfeita. Em Alvalade. Bem, vamos agora a um breve espaço comercial. Nós voltamos já com a análise à prestação portuguesa na Europa. O Benfica empatou em Anfield Road com o Liverpool. O Braga perdeu em Glasgow, mas o futebol português viu a sua posição reforçada. Vamos a um breve espaço comercial. Voltamos já. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas da real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Água alcalina Monchique, uma das águas que melhor fazem à saúde dos portugueses. Beba água Monchique, a nossa água. Bem, estamos de volta à segunda parte do Canto Direto. Desde já eu quero dar um forte abraço ao meu amigo Jason Marques, que no Canadá não perde pitada daquilo que passa aqui em Newark, New Jersey, com o Canto Direto. Obrigado pela tua lealdade e continua a dar-nos também motivos de sorriso todos os dias. O Benfica empatou em Anfield Road e vendeu cara à eliminação da Liga dos Campeões, tendo mesmo marcado por 5 vezes no terreno do colosso inglês. As águias saíram assim de cabeça erguida da Liga Milionária. Já o Braga perdeu no prolongamento em Glasgow e deixou a Liga Europa. Já não existem equipas portuguesas nas competições. Eu vou começar com o Pedro Pires. Pedro, como é que foi esta exibição do Benfica em Anfield Road? Marcou 5 golos, jogou frente a frente com
o Liverpool. Como é que viste esta exibição? Veríssimo para a competição externa. Acreditas que afinal pode continuar à frente do Benfica na próxima época? Foi uma boa exibição do Benfica. Não posso dizer que fez um grande jogo, marcou 3, marcou 5 tecnicamente, mas também sofreu 3. Portanto, se golos fora de jogo contassem, estaríamos a ter outra conversa hoje. Não contam, mas foi um bom jogo. O Benfica manteve-se firme, uma boa tática de jogo, aguentou-se ali na linha de meio campo, tentou criar oportunidades quando pôde, não riscou. Houve alguns falhos defensivos, na minha opinião, e obviamente Firmino sozinho nos 2 golos, que faz, mas apesar disso o Benfica esteve bem, marcou 3 golos, fez o que pôde e a gente já a entrar no jogo sabíamos que ia ser muito complicado de poder passar a eliminatória, ainda podemos e sonhámos um pouco, mas o Liverpool para mim tem uma boa equipe. Eu tenho que ter cuidado do que digo aqui, temos aqui um adepto do Liverpool dentro do estúdio, mas para mim esta Liga dos Campeões para mim vai para os campeões da Europa, que para mim campeões em jogo jogado, que é o Real Madrid. Muito bom, uma equipa muito boa na Liga dos Campeões, uma equipa diferente. Acho que o Liverpool tem uma boa equipa, mas não boa o suficiente, e viu-se, sofreu 4 golos do Benfica, que está tão fraquinho para alguns esta época, e o que está em terceiro lugar, mas mesmo assim sofreu 4 golos do Benfica fraquinho. Portanto, não diria que é um grande Liverpool, não tão bom que foi à final da Liga dos Campeões há poucas épocas. Em termos do Braga, 2 vermelhos, muito difícil assim, um deles já quase no fim do jogo, mas era difícil. O Rangers tem um bom ataque, muito bem organizado defensivamente, ainda conseguiram marcar um golo. O Braga tem sido muito bom de bolas paradas este ano, na minha opinião, mas a jogar em casa e tudo era difícil, era complicado, e lá está, o Braga também sonhou, mas um cartão vermelho, ainda com muito tempo para jogar a bola, tornou-se difícil, depois com 2 ainda mais difícil. Bruno, como é que viste a prestação do Benfica primeiro e depois do Braga? A prestação do Benfica foi boa. Conseguiram dar luta ao Liverpool. Eu quero também, um momento só um momento. Queria dizer ao Sr. Graça também que agora, se calhar, foi a equipa B do Liverpool, é verdade, porque ficaram com 7 titulares fora. Se calhar, com o critério dele do Portimonense, se calhar também vai dizer que o Liverpool também jogou com a equipa B, não sei. Vamos ver se ele diz alguma coisa no chat. Estou esperançado que ele vai comentar. Mas não quero tirar valor ao Benfica. O Benfica jogou bom jogo, marcou 3 golos, infelizmente não foi, para eles não foi o suficiente para passar. O Liverpool é uma equipa muito forte, é uma realidade completamente diferente do futebol português. Ponto final. Sobre o Braga, eu acho que o Braga teve um bocadinho de má sorte neste jogo, mais uma vez. Aquela expulsão foi um bocado puxado, mas pronto, aceita-se. Agora, o que o Yuri Medeiros fez não é aceitável. E eu acho que é aí que prejudicou o Braga, porque mesmo com 10, o Braga teve várias chances de marcar golos. E infelizmente ficou um bocadinho... Morreu na praia. Jorge Montes, o teu comentário para ambos os jogos? Não, temos tempo. Mas pronto, vou ser rápido. O Braga, vou começar pela Liga Europa. O Braga Guerreiros, tive o gosto, o prazer de ver o Braga jogar, dignificar o futebol português, com 10 jogadores ainda da luta, que teve quase a empatar o jogo, e depois é como o Bruno diz, o Yuri Medeiros é que estragou tudo, com 9 jogadores tornou-se mais difícil, mas foi sempre uma equipa guerreira a dignificar, que dá gosto de ver jogar. O Braga tem um futebol que dignifica o futebol português, dignifica o clube. Aliás, teve aqui o João Machado, que falou muito bem, explicou-te bem, após o jogo, o que tinha acontecido. No Benfica, sou de acordo tanto com o Bruno como com o Pedro. Queria realçar que aquela situação que é, na verdade, vai ser o meu top, os adeptos, mas os adeptos do Benfica, a equipa já estava nos balneários e foi forçada a sair
alguns vieram em cuecas, outros em pijama, outros em robe, vieram ter que agradecer novamente para dentro do estádio. É tremendo, é um apoio, é de arrepiar, é um apoio medonho, dignifica o futebol português, dignifica o Benfica, vê-se a grandeza de um clube no estrangeiro e foi espetacular. Para finalizar, foi só a melhor prestação de todos os tempos do futebol português na Europa, este ano. É a melhor prestação de todos os tempos. E mesmo assim, se calhar, podemos ser ultrapassados pela Holanda. E mesmo assim, mas pronto, quer dizer, acho que é meritório. O papel do Benfica e do Braga foi mais, com certeza, mas é meritório e deve-se dizer isto, que é o futebol português. Estamos a falar de futebol português e temos alguns minutos, eu quero lançar isto para discussão. Falamos do comportamento dos adeptos. Contra o Manchester City, o treinador Guardiola reconheceu o apoio dos adeptos do Sporting. Os adeptos do Porto mostraram também todo o seu poderio. Agora, em Anfield Road, contra o Liverpool, os adeptos do Benfica, uma vez mais, mostraram que, afinal, o futebol português tem peso, é reconhecido lá fora. Por outro lado, António Salvador, presidente do Sporting de Braga, lançou várias temáticas no jogo do Glasgow sobre a arbitragem, e o futebol português é também marcado pelas más arbitragens. O problema do futebol português reside a nível diretivo. Pedro Pires. Sim e não. Claro que no futebol existe problemas em direções em Portugal, como em todos os países do mundo. Portugal é um bocadinho mais relatado, também pelo que acontece às vezes dentro de campo com os clubes. Um caso hoje falámos no Portimonense, isso poderia vir de uma direção, não quiser jogar jogadores ou não, mas para mim cabe mais pela cultura dos adeptos. O que vimos ontem no jogo do Rio Ave Benfica B, quando as equipas viajam, e claro, não estou contra nenhum adeptos de nenhum clube, os três grandes têm os seus adeptos, mas eu acho que nos últimos anos temos visto os adeptos do Benfica é um bocadinho mais em peso quando o Benfica viaja para fora, nas últimas épocas. Mas para mim passa mais pela cultura e pelo país, e também desde já digo a toda a gente, se puderem ver um vídeo de ontem do miúdo do Henrique Araújo, do Benfica B, e o que ele disse, vale a pena. É o melhor minuto e meio que eu vi esta semana, onde fala sobre arbitragens, cultura, o país em se calhar ainda ser muito pequenino em termos de respeito no futebol, dentro e fora de campo. Portanto, pode vir das direções, mas para mim é um bocadinho mais sobre a cultura dos adeptos. Bruno Ferreira, a tua opinião? Eu acho que nós, em Portugal, quando as coisas não correm bem, é sempre culpar os terceiros e não fazem autocrítica. E o exemplo agora é o Sr. Salvador, né? O Sr. Salvador fez uma boa prestação com o Braga, tudo bem. Agora, criticar a arbitragem, ele pode ter a razão num lance aqui ou acolá, mas não foi a razão de serem eliminados. O Rangers só foi um bocadinho mais competente do que o Braga. Ponto. E agora parece que o Carvalhal não vai ficar. Correto. Parece que vão mudar porque ele não está satisfeito com o trabalho do Carvalhal, que é, eu não sei o que é que ele quer futuro mais. Espera. Porto? Não, claro que não. Não é hipótese. Ele quer o Jorge Jesus, por isso é que ele está... Quem? Jorge Monteiro. A minha opinião sobre isso, Ricky, é que nós temos os melhores jogadores, os melhores adeptos, os melhores treinadores, os melhores empresários do mundo. Nós, como adeptos, isto é transversal à sociedade, estou sempre a dizer isto, o desporto é transversal e o futebol também. Porque qualquer presidente dos três grandes podia sempre é mais conhecido e mais avassalado que o Presidente da República. O pessoal vive muito em Portugal, na Europa, é uma questão cultural, o futebol. E acho que o que acontece em Portugal,
É todo mundo. Olha, o que tu disseste é uma prova. O que eles estão a dizer é uma prova. Os árbitros enganam-se em todo o lado. Fazem erros em todo o lado. Os adeptos dão porrada em todo o lado. Países estão muito mais, falámos aqui da África do Sul das Américas e isso ainda mais. É uma questão, na minha perspectiva, de regras no futebol. Na Liga Portuguesa, a gente tem estes casos para resolver, a gente tem o tribunal cheio de casos, não se resolve. Isto é um deixar andar, porque se houver multas pesadas, como houve na Inglaterra quando foi aquela situação dos adeptos que estiveram fora dos europeus, fora dos mundiais. Se isso acontece, as coisas todas mudam. Agora não vai à carteira, ficam umas semanas em casa, voltam para os jogos. É uma questão de regras de justiça. Obrigado aos três. Antes de encerrarmos, vamos saber pela voz dos três qual o aspecto mais positivo e o mais negativo desta jornada. Topo e fundo, Pedro Pires. Topo, para mim, foi a vitória do Benfica ontem. É um derby, apesar de ser terceiro, segundo lugar, não faz mal, um derby é sempre um derby. O Benfica ganhou o Sporting em Alvalade, para mim é o topo. Baixo foi a situação que se passou com o Sandro Cruz na substituição ontem contra o jogo do Rio Ave e o Benfica B, onde é insultado com insultos racistas. Para mim é só baixo da semana. Bruno Ferreira. O meu alto, por acaso, é a Liga a decidir jogar num feriado. Por exemplo, o dia de Páscoa. Isso foi muito bom. Eu acho que houve muito telespectador. Sim, e houve muita gente no estádio. Pronto, foi um derby, tudo bem. Mas eu acho que é uma ideia diferente que a Liga Portugal tem que adoptar. O meu fundo é, claro, a página do Sporting, e agora eu até escrevi isto antes do que aconteceu ontem em Rio Ave, com as coisas, comentários racistas é de elementar, e pouco mais a dizer sobre isso. Jorge Montes. O meu topo é os adeptos, como eu falei, os adeptos do Benfica, os benfiquistas em Anfield, já aconteceu com o Sporting no Ajax, acontece com o Braga, dada a situação também dos imigrantes que nós temos, mas os adeptos transformam os jogos, transformam as equipas, e o expoente máximo dessa situação foi o Frankfurt, que foi a Barcelona, levar 30 mil adeptos, que levou a que o Barcelona fosse eliminado. Isso para mim foi a melhor. 30 mil adeptos. O Barcelona dispensou 5 mil bilhetes e apareceram 30 mil adeptos. O campeão parecia o Bernabéu. E houve muita polémica por causa disso, dentro do Barcelona. Exato. Os adeptos, o meu topo. Em baixo é o Paulo Sérgio, anticompetitivo, subserviência ao Porto. Pronto, é o baixo. Não posso aceitar uma situação assim. Não posso aceitar. Vamos então aos jogos da próxima jornada, que pode, e eu volto a lembrar, decidir quem será o campeão do campeonato em título. Vamos lá então. Vizela Aroca, Portimonense Moreirense, Santa Clara Marítimo. Benfica Famalicão, Gil Vicente Passos de Ferreira, Estoril Bessade. Tondela Vitória de Guimarães, Sporting de Braga Futebol Clube do Porto, jogo grande, e também o Boa Vista Sporting. Todos os olhos vão estar concentrados no Bessa e também em Braga, mas para já vamos à pergunta da próxima semana. Com a vitória em casa do Sporting, poderá o Benfica ainda chegar ao segundo lugar do campeonato, que garante o acesso direto à Liga dos Campeões. Caros telespectadores, já sabe que podem enviar-nos a sua opinião através do nosso e-mail, cantodireto@spttvchannel.com, ou então através do Facebook em SPT Television Channel. Caros comentadores, vemo-nos na próxima semana. Vamos começar com as despedidas. O primeiro é o Jorge Monteiro. Vamos lá então, Jorge. Boa noite. Não se esqueçam que acabou a Semana Santa, mas continuem o resto do ano com a mesma disposição. Bruninho. Já agora com a Semana Santa, eu só espero o padre de quinta-feira. Pedro Pires, muito obrigado. Obrigado a todos. Foi uma boa semana em termos de futebol e também uma boa Páscoa a todos, mesmo que já passou, mas boa noite. Obrigado a você também em casa. Não perca, quinta-feira
teremos a meia-final da Taça de Portugal. Na quarta também joga o Tondela e o Mafra, por isso mesmo acompanhe a SPT Television com tudo aquilo que diz respeito ao futebol. Nós voltamos na próxima semana com mais uma edição do Canto Direto. Fique bem, até para a semana. Este programa teve o apoio de Seabra Foods, Sky Realty e Associates,